Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, desperta da fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos! Todos juntos, de mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Na graça de nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos no ar novamente com Irmandade Tricolores, nessa tarde, de quinta-feira, tarde ensolarada no Rio de Janeiro, esse sol que arde, que queima, e eu, juntamente com o Padre Dutra, que ainda não chegou, que me ligou agora há pouco, ele está sem carro, já avisou que vai demorar um pouquinho para chegar, pediu para iniciar o programa, mas com certeza o Espírito Santo vai trazê-lo até aqui, para partilhar um pouco dessa palavra, para falar um pouco da nossa Sagrada Escritura, Padre Dutra, que é um sacerdote que eu prezo muito, na questão litúrgica, na questão da Sagrada Escritura, a homilia dele é muito bem direcionada, ele pega cada detalhezinho, aqueles detalhezinhos que chamam a atenção. Às vezes a gente lê, não percebe, passa muitas das vezes batido, e ele consegue extrair aquela vírgula, aquele pedacinho que a gente não entendeu direito. Eu vou mandar um abraço aqui para o meu coordenador, da nossa Pastoral dos Mesques, André, que está nos escutando nesse momento. Um abraço, André, meu coordenador. E que Jesus nos abençoe nessa tarde, enquanto esse sol queima, que o Espírito Santo possa começar
a queimar sobre os meus lábios, sobre o coração do Padre Dutra que está a caminho, sobre o coração de cada um que escuta o programa nesta tarde. Que o Espírito Santo já possa ir queimando, que o Espírito Santo já possa ir tocando os nossos corações, que o nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente entre nós, que a mensagem dada nessa rádio seja levada àquele coração que precisa escutar. Então, para iniciar o programa, a gente vai de queima de novo, colo de Deus, e já já voltamos com Irmandade de Colores. E desperta na fé ardorosa de Deus. Hey, 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 hey. Queime em nós, Senhor, teu fogo. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos tua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Perseguir.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Estamos novamente com o Irmandade de Colores no ar. Momento em que eu clamo ao Espírito Santo que Ele possa arder em nossos corações. Que neste momento o Espírito Santo possa estar nos curando de aflições, o perdão que a gente deixa de dar. Que neste momento o Espírito Santo possa estar nos curando fisicamente. O cansaço físico é uma das maiores provas de desgaste espiritual. Porque o alimento do Espírito fortalece o nosso corpo. A partir do momento que nós não nos alimentamos espiritualmente, nós enfraquecemos fisicamente. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos toque nessa tarde de quinta. Que a meditação sobre a Bíblia, a importância da Bíblia em nossas vidas, nos faça ter mais força para ler pelo menos uma passagem que seja por dia, pelo menos a nossa liturgia, que a gente tenha força para ler e que a gente não leia a Bíblia como um livro comum, que a gente possa entender que a Bíblia é muito maior que um livro. A Bíblia só é compreendida através do Santo Espírito. Sem o Santo Espírito nós jamais vamos ter a compreensão da Bíblia. Vai ser um livro que nós vamos ler e não vamos entender. Que os nossos corações estejam transbordados de Espírito Santo para esta tarde, para nos alimentarmos do principal alimento que Deus nos deixa, que é a palavra. Palavra essa que nós temos à nossa disposição, mas eu peço perdão a Deus por todas as vezes que nós deixamos a Bíblia de enfeite em nossas casas, enfeitando uma cômoda, ou às vezes simplesmente a carregamos em nossos braços para levá-la à igreja, mas a gente não consegue viver o que Deus nos transpassa ali, porque a gente não consegue ter o discernimento, a gente não consegue entender o que Deus quer de nós. Que o Espírito Santo possa nos transmitir essa luz, que o Espírito Santo possa nos dar essa direção, nos tornar dignos das promessas de Cristo. Eu rezo esse Pai Nosso por um anjinho chamado Felipe Hudson, um anjinho que iria fazer 8 meses, lutou 8 meses pela vida e descansou ontem. Eu vou rezar esse Pai Nosso, que eu sei que ele nesse momento está confortável nos braços do Senhor, que é para lá que todo inocente vai. Eu peço a misericórdia de Jesus para toda a família, que Jesus também nesse momento possa estar confortando os corações do seu pai, da sua mãe, da sua irmãzinha, que todos estejam sendo confortados no Santo Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu peço à nossa mãe, a nossa bem-aventurada
Virgem Maria, que ela esteja neste momento intercedendo por cada um de nós, por nossas súplicas, por nossos lamentos, por todas as coisas que nos machucam e que possam estar nos afastando de Deus neste momento. Eu clamo a intercessão da nossa bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós estamos aqui reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até te encontrar diante da tua glória. Bom, enquanto o Padre Dutra não chega, né, ele já me disse que daqui a uns 5 minutos ele está chegando, eu vou iniciando o programa, né, falando sobre a nossa Sagrada Escritura, sobre a nossa Bíblia, sobre o melhor de todos os livros, né, sobre um livro que cruza gerações e gerações, sobre um livro que já é manuscrito já desde antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que nós temos vários tipos de Bíblia. Aqui no Brasil, as mais conhecidas são a Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia muito utilizada aqui na nossa igreja. Nós temos a Bíblia protestante também, com diversas traduções também, e a Bíblia ecumênica, no qual bispos, né, da nossa igreja e pastores chegaram num consenso, né? Então eles fizeram essa tradução que a gente conhece como Bíblia ecumênica. Enquanto o Padre Dutra não chega, eu peguei aqui no site, né, www.bibliacatólica.com, conhecendo a Bíblia Sagrada. Origem e formação da Bíblia. Indícios e evidências históricas. O período histórico da formação da Bíblia situa-se entre 1100 a.C. ou 1200 a.C. a 100 depois de Cristo. Provavelmente a mais antiga parte escrita da Bíblia é o Cântico de Débora, que se encontra no livro dos Juízes. Quando os hebreus chegaram a Canaã, já havia na terra um certo desenvolvimento literário, como, por exemplo, o alfabeto fenício, do qual se derivou o hebraico, que já existia no século 14 a.C. Os judeus chegaram lá por volta do século 8 a.C. Outro documento desta época é o calendário de Geser, que data mais ou menos do ano 1000 a.C. É uma indicação de datas para o uso dos agricultores. É o documento mais antigo encontrado na Palestina. Outro documento também muito antigo é o sarcófago do rei Airã, que contém uma inscrição e foi encontrado nos séculos 14 e 15 a.C. Em Biblos, há ainda umas tabuletas encontradas em Urgarit, em 1929, onde estão escritos uns poemas semelhantes aos Salmos, datando dos séculos 14 e 15 a.C. Além destes, há outros documentos provando que já havia uma escrita na Palestina, antes dos hebreus chegarem lá. A inscrição do túmulo de Siloé, 700 anos antes de Cristo, explicando como foi feito, o ostracon da Samaria, onde há uma espécie de carta diplomática, são documentos que provam a continuidade de uma atividade literária. Em Juízes,
capítulo 8, versículo 14, o autor descreve um acontecimento ocorrido mais ou menos 1100 anos antes de Cristo. E em que língua foi escrito este fato pela primeira vez na época que aconteceu? Provavelmente no alfabeto fenício, pré-hebraico. A tradição oral e a tradição escrita. A parte mais antiga da Bíblia remonta justamente desde o tempo de 1100 a.C., quando a descrita ainda não estava bem definida, e é oral. Desde este tempo, já se fora criando uma tradição que existia oralmente e era transmitida aos novos pelos mais velhos nas reuniões que haviam nos santuários. Por este tempo, só eram relatados os acontecimentos do deserto, do Sinai, da aliança de Deus com o povo. Mas os jovens queriam saber o que havia acontecido antes disto. Então foram sendo compostas as histórias dos patriarcas. Mas é antes deles, antes de Abraão, passaram a história da criação do mundo. Por isso se afirma que a parte mais antiga da Bíblia é o Canto de Débora, no livro dos Juízes. A partir daí, fez-se um retrospecto didático histórico. Como dissemos, estas histórias iam sendo passadas oralmente de pai a filho nos santuários. Acontece que nem todos iam para os mesmos santuários, o que motivou a existência de pequenas diferenças na catequese de norte e na do sul. A tradição do sul foi chamada de javistas, pois Deus era tratado sempre por Javé. A do norte se chamou eloísta, porque Deus era tratado como Eloi. A tradição oral existiu até os tempos de Davi, quando foi escrita a tradição javista, meio século depois. Foi escrita também a eloísta, por volta de 721 anos antes de Cristo. Na época da divisão dos reinos, quando a Samaria foi destruída pelos assírios, muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul, levando consigo uma tradição. A partir de então, as duas foram compiladas num só escrito. Falamos das duas tradições, uma do norte, outra do sul. Mas não existiam apenas estas, que são as principais. Há ainda a deuteronômica, encontrada casualmente 622 anos antes de Cristo, por pedreiros que trabalhavam num templo. Corresponde ao livro Deuteronômio da Bíblia atual. Após esta surgiu a sacerdotal, nova compilação da catequese antiga de Israel, datada do século IV a.C. Ao fim, estas 4 tradições foram combinadas entre si e compiladas em 5 volumes, dando origem ao Pentateuco da Bíblia atual. Na tradição javista, Deus é antropomorfóbico. Na sacerdotal, Deus é poderoso, está acima do tempo, o que significa um progresso no conceito de Deus que o povo tinha. A redação do Pentateuco se deu pelo ano de 398 a.C. A compreendia pela primeira parte da Bíblia judaica. A partir de Josué, a tradição continuou oral, para ser escrita somente por volta de 550 anos antes de Cristo, e foram escritas do modo como o povo contava. Por isso não se pode dar a mesma importância histórica aos fatos descritos neste livro em relação a outros posteriores, pois alguns fatos narrados foram baseados na tradição popular, enquanto que outros foram baseados em documentos de arquivo. Este é um grande desafio para os estudiosos e também uma grande fonte de divergências. Os intérpretes, que são profetas e sábios. Durante muito tempo, os profetas foram orientadores do povo de Deus. Os livros proféticos resumem os seus ensinamentos, e na maioria foram escritos só mais tarde, por seus seguidores. Somente por volta do ano de 200 a.C., que foram redigidos os livros proféticos. Os livros sapienciais foram resultado de um estilo literário que esteve em moda durante muito tempo.
na época posterior ao exílio. São umas reflexões humanístico-religiosas. Passados profetas, surgiram os sábios, que raciocinavam sobre coisas da natureza, tirando delas ensinamentos para a vida. Foram acrescentados aos livros sagrados nos últimos séculos antes de Cristo, sendo os mais recentes livros do ato. Bom, meus irmãos, aqui vai nos dando mais ou menos uma direção das diversas traduções, né? Todas elas antes de Cristo. A gente vê que desde o século 14, 15 antes de Cristo, já houveram os primeiros relatos da nossa Bíblia. Esses relatos foram orais, contados de pai para filho, né? A gente vê que no livro do Êxodo também Moisés escreveu muita coisa. Já na parte de Josué ainda foi de forma oral, né? O que causa divergência, vários tipos de interpretação até os dias de hoje, né? É uma das principais razões para sempre antes de nós lermos a Bíblia, a gente pedir a ajuda do Espírito Santo. É um dos principais motivos do Espírito Santo ser a nossa principal fonte de informação na leitura da Bíblia, né? Explica a importância, mais ou menos aqui eu lendo, a gente vê a importância de cada livro. A gente vê porque que a gente pega muito nos quatro evangeliários, né? São Marcos, São Mateus, São Lucas e São João, que viveram a era de Jesus. Eles narram exatamente o que Jesus nos dizia. E após Cristo, né, nós temos o Novo Testamento com os 4 evangeliários, né? Nós temos as cartas de São Paulo e tantos outros que foram escritos por discípulos de Jesus, né? O qual a nossa igreja católica preza muito, né? Quem observa a nossa liturgia vê que a gente medita muito em cima do Novo Testamento, mas sem esquecer o Antigo Testamento, né? Sem esquecer o princípio da história, né? Gênesis e tantos outros assuntos. E hoje a gente tem aqui no Brasil, né, esses 3 tipos de Bíblia: a Ave Maria, a ecumênica, né, e a protestante, com suas diversas traduções. E eu vou passar mais um pouquinho da Colo de Deus, tá? Que a gente vai entrar no nosso primeiro apoio. Já vamos voltar com o nosso segundo bloco, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, o Padre Dutra tá batendo aí, tá? E a nossa primeira leitura de hoje. Irmandade de Colores volta já. Foi a tua presença, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua ZYL 907 Rádio Aliança FM Estéreo São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 25
724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança. A pastoral da criança em ação em cada comunidade. O líder voluntário vai de casa em casa, salvando vidas, levando paz e fraternidade. Pastoral da criança, amor e vida em abundância. Programa Censura Livre. Entrevistas, reportagens, debates, músicas e a sua participação. Censura Livre. Censura Livre, todos os sábados das 18 às 20 horas. Na Aliança FM 98,7. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Aliança FM 98,7. Orgulho de ser comunitária. Reunidos em Deus, como ovelhas do Senhor, um só povo, um só rebanho, de Jesus o bom pastor. Reunidos na paz, porque em Cristo somos um, ninguém é menos ou mais, pois formamos um só corpo. Lá na cruz, com sangue e a água que jorrou por todos nós. Uma família em que juntos partilhamos, unidos em Cristo, em seu amor nós formamos a igreja do Senhor. Só rebanho de Jesus o bom pastor, reunidos na paz, porque em Cristo somos um, ninguém é menos ou mais, pois formamos um só corpo. Uma família instituída lá na cruz, sangue e a água que jorrou por todos nós. Uma família em que juntos partilhamos, unidos em Cristo, em seu amor nós formamos a igreja do Senhor. Pode vir a seca, a chuva e a tempestade, pode a tristeza confundir minha visão, mas o meu Senhor no deserto me conduz pela mão. Uma família instituída lá na sangue e a água que jorrou por todos nós. Uma família em que juntos partilhamos, unidos em Cristo, em seu amor nós formamos. Uma família instituída lá na cruz, com sangue e a
aqui. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Na graça de nosso Senhor, né, e graças ao Espírito Santo, nós estamos aqui com o nosso convidado, né, o Padre Dutra, para falar um pouquinho da Bíblia, para partilhar sobre a liturgia de hoje, para fazer um convite também, né, à comunidade. Boa tarde, Padre Dutra. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio. Que Deus abençoe a todos. Bom, meus irmãos, eu vou convidar aqui o Padre Dutra, a todos de casa também, né, para meditar, partilhar a nossa primeira leitura de hoje, que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 a 7 e 11 a 13. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que receberdes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E ele foi quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, Padre, essa é a nossa primeira leitura de hoje, né, para a gente partilhar um pouquinho e voltar para o tema de hoje, né, que tem muita coisa para se falar. Essa leitura tem uma palavra aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Está dizendo aqui no versículo... saiu aqui mesmo. Logo no segundo versículo aí, né? Suportai-vos uns aos outros. E aí o cuidado que a gente tem que ter com essa palavra, porque essa palavra, nesse contexto da carta aos Efésios, não foi colocada no sentido de aturar a pessoa, não. É no sentido mais antigo e mais primitivo da palavra suportar. É ser o suporte um do outro. Um amparar o outro. Um segurar o outro, um deixar o outro cair. Entendeu? Suportai-vos uns aos outros significa isso, ser o suporte um do outro, ancorar um ou outro, para que as pessoas possam caminhar juntas e a comunidade caminhar unida, as pessoas se ajudando umas às outras. Esse é o sentido. Essa carta aos Efésios é a carta da comunidade. A comunidade deve viver unida, né? As pessoas como se fosse uma família grande, né? A família de Deus. Amém. Por isso que tocou meu coração de tocar essa música, né, do Cláudio Castro, Uma Família, né, para que a gente tenha essa consciência, né. Eu hoje vejo com muita tristeza, né, a nossa igreja, que é um só corpo, né, meio que dividida, né, entre as pastorais e movimentos, cada um no seu quadradinho, né, formando grupos, né, e essa leitura de São Paulo veio bem dizer claramente que não era isso que Jesus queria. Nós temos dons diferentes, carismas diferentes, né? Um tem o dom da palavra, outro tem o dom da música, outro tem o dom de cozinhar, né? Quantos e quantos não vêm para a igreja, né, e sentem aquele amor por cozinhar, alimentar aqueles que vêm buscar o Evangelho, né? E então Deus deu um dom diferente para cada um, para que a gente possa se completar, como o padre falou, para que a gente possa se suportar, né, para que a gente possa nos amparar, nos completar e nos tornarmos um só corpo,
né? Mas a partir do momento que a gente começa a se dividir, né? Hoje a adoração é DCC, hoje a adoração é dos MESC, hoje a adoração é do grupo de oração, né? Eu acho que nessa leitura ficou bem clara, né, padre, que Jesus não quer isso da nossa igreja. Pastorais e movimentos ajudam, viu? São importantes para a igreja, né? Nossos irmãos aí das igrejas evangélicas, quando eles se discordam um do outro, eles fundam uma nova igreja, né? E nós católicos, não, nós nos organizamos em vários movimentos e pastorais, mas todos fazemos parte da mesma e única igreja, né? Então não pode uma pastoral, ou um movimento, ou uma irmandade se isolar, né? Fazer um trabalho fora dos outros, mas fazer como se fosse um corpo só. O dedo mínimo, né, depende do corpo, mas o corpo também precisa mesmo que seja o dedo mínimo, precisa, né? Se faltar, já fica faltando alguma coisinha, né? Então é preciso que a gente trabalhe unido. Os diversos grupos na igreja é para animar a gente mais, mas não para separar. Com certeza, que a gente possa, né, padre, através dessa leitura, levar isso para o coração, tornar a nossa igreja mais unida, né? Tornar a nossa igreja una, né? Um só corpo, né? A fé é a mesma, o nosso Deus é um só, Jesus é um só. Mas o pior não é só isso, não é só o problema de estar uns em uma pastoral, um movimento. O pior é quando tem uns querendo achar que sabem mais do que os outros, que são mais igreja que os outros. Tem gente até achando agora que sabe mais do que o Papa, né? Quer ser mais católico do que o Papa, né? O Papa orienta a igreja e as pessoas estão agora criticando até o Papa, né? Então é preciso que a gente tome mais cuidado para sermos unidos, né? Foi Jesus que colocou a igreja desse jeito, ele quis que a igreja fosse assim, e o Papa Francisco foi escolhido pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. E está aqui, né? Tá aqui na palavra que Jesus escolheu seus pastores, seus mestres. Então o Papa está lá porque Jesus quis assim, né? O Senhor é padre porque Jesus quis assim, que o Senhor tivesse o sacramento da ordem, né? Eu tenho minha esposa, tenho minha filha que estão ouvindo o programa também. Um beijo para a Raquel e para a Sofia, porque Deus quis que eu tivesse o sacramento do serviço. O sacramento da ordem também é um sacramento de serviço, mas serviço à comunidade, né? Isso. Aí a gente recebe para o bem da igreja, né? Agora, todos os cristãos, através do batismo, somos chamados a sermos uma igreja só, unida, né? O leigo não está a serviço do padre, né? O padre é que está a serviço da igreja, né? Eu diria que nós, na verdade, os leigos, nós estamos, na verdade, a serviço de Jesus, né? Isso, a serviço uns dos outros também, né? Pois é. Por isso esse suportai-vos uns aos outros de São Paulo, né? É sermos o suporte um do outro. Pois é, nem quando Jesus fala dos pequeninos, né, padre? Os pequeninos são os que necessitam, né? São os carentes, são aquelas pessoas que nós temos tantas aí perdidas, aí, né? Precisando conhecer a Cristo e nós não achamos, né? Porque a gente insiste em evangelizar quem já conhece Jesus, quem já está na igreja. Pois é, outro dia um desses padres que são mais famosos, que são artistas e tal, estava num programa de televisão e a apresentadora do programa questionou a igreja, dizendo assim: padre, por que a igreja fala tanto em pobre, né? Deus não é para todo mundo, o rico e o pobre juntos. Aí esse padre olhou para ela e falou assim: você é mãe, né? Você sabe, se por acaso você tivesse muitos filhos e um filho ficasse doente, a quem você ia dar mais atenção, né? Então a igreja fala em pobre no sentido de que eles são mais necessitados, precisam de mais atenção. Então é importante que nós também tenhamos isso, né? Que a gente seja uma igreja a serviço daqueles que mais necessitam, que são os nossos irmãos que mais precisam, que Jesus disse: o que você fizer para eles, está fazendo a mim,
Está lá em São Mateus capítulo 25, né? Amém. Agora a gente pode voltar, né, para o tema, né, padre, da Bíblia, né, no qual o senhor tem muitas informações. Nós estamos no mês da Bíblia, né, mês de São Miguel Arcanjo também, né, mas hoje a gente está aqui para falar da Bíblia. O mês de setembro é o mês da Bíblia na Igreja Católica, porque no último dia, no dia 30, se comemora o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo foi o primeiro cristão que traduziu a Bíblia, né? Os evangélicos hoje têm a tradução de Lutero, não é isso? Mas o primeiro cristão que traduziu a Bíblia foi Jerônimo. Então ele é um marco para o conhecimento da Bíblia para o povo, porque a Bíblia era escrita em hebraico e grego e alguns trechos em aramaico, 3 línguas, e línguas que não eram mais conhecidas, mesmo na cristandade anterior, na cristandade mais antiga. Então Jerônimo pegou e traduziu tudo para a língua latina, que era a língua popular na época, né? Uma coisa que eu falei aqui, padre, eu não sei se eu falei besteira, né? Que eu falei dessas diversas traduções, né? Teve uma parte da Bíblia que foi contada de história, né? De pai para filho, né? Principalmente aquela parte do Antigo Testamento. Outras partes foram realmente escritas, né? E que o nosso principal auxílio, né? A Bíblia não é um livro comum que você pega, abre e lê, né? Que se a gente não tiver tocado, se a gente não tiver o Espírito Santo, se a gente não estiver com a ajuda do Espírito Santo, a gente não compreende. A gente vai abrir, vai ler, vai reler e não vai compreender o que está lendo. Ou vai entender o que querem que a gente entenda. Isso. O problema é da interpretação, né? Na Bíblia tem quase todos os tipos de literatura que existe na sociedade de ontem e de hoje, né? Na Bíblia nós temos cartas, as cartas de Paulo, por exemplo, né? Nós temos na Bíblia histórias, nós temos na Bíblia também histórias inventadas para ajudar a entender um assunto, né? Às vezes, as próprias parábolas, as parábolas de Jesus foram histórias inventadas para poder a gente entender o assunto que ele queria, né? Então existe também isso na Bíblia, são as parábolas, né? Tem de tudo, poesia, né? Inclusive a Bíblia começa com a poesia, né? O primeiro capítulo de Gênesis, na verdade, é um poema, o poema da criação, né? Entendeu? Ela começa com poesia, né? E, inclusive com um refrão que se repete várias vezes, né? E Deus viu que tudo era bom, né? Esse refrão vai repetindo na poesia, no poema da criação, né? Então na Bíblia tem de tudo. Então é preciso que a gente possa lê-la e também interpretá-la. Ela não foi escrita em português, né? Ela foi escrita o Primeiro Testamento escrito em hebraico, algumas passagens em aramaico. Lá quase chegando perto de Jesus Cristo, alguns textos foram escritos em grego, né? E o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Mas não era o grego de Homero, o grego dos grandes escritores da Grécia Antiga, não. Era o grego do povo. É chamado grego koiné, o grego que o povo falava, o grego popular. Então a Bíblia foi escrita em linguagem popular, né? Principalmente o Novo Testamento. Mas nós não temos hoje acesso direto a essas línguas. Por isso nós temos hoje traduções. São pessoas especializadas que estudam a língua antiga e passam dessa língua para a nossa, né? Então o que nós temos em mãos muitas vezes são as traduções, né? Você me disse agora no intervalo que tinha falado aqui das traduções, né? Na Igreja Católica nós temos muitas traduções, né? Eu estou aqui com a Bíblia da Vozes, que é uma tradução, inclusive eu conheço muito bem o frade, o Frei Ludovico, que é o responsável por essa tradução. Tem a tradução da Bíblia de Aparecida, é outra tradução. Na Paulus nós temos a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia pastoral, né? A Paulinas tem a Bíblia na linguagem de hoje, que é feita junto com os evangélicos. A Bíblia na linguagem de hoje é feita junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Paulinas,
e Sociedade Bíblica do Brasil. Essa que a gente chama de ecumênica. Ela é uma das ecumênicas, tem duas ecumênicas. A tradução na linguagem de hoje é uma tradução ecumênica. Existe uma outra tradução mais para estudioso, que é chamada Tradução Ecumênica da Bíblia, TEB, né? É uma tradução mais de uma linguagem mais difícil, né? Mas essa inclusive é feita de maneira ecumênica bem forte, porque não é só católico e evangélico não, ali participou também judeus, ajudaram a traduzir. Interessante. O senhor sabe dizer para a gente, padre, aqui no Brasil, quantas traduções nós temos católicas, por exemplo, hoje? Assim de cabeça eu não sei não, são muitas, né? Muitas. Eu dei aqui alguns exemplos. Mas são muitas traduções. E eu tenho algumas delas, até quando tem uma passagem mais difícil, eu gosto de abrir todas as traduções daquela passagem e ler as diversas versões para poder tentar entender o sentido daquela frase, né? É uma forma da gente se aproximar do texto original. O macete que eu costumo dizer, né, que a nossa principal tradução é o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é o que nos ajuda, é o que toca o coração. Tanto é que tem vezes que a gente lê uma passagem num dia, 3, 4 meses, às vezes 2 anos depois, você lê a mesma passagem, você vai interpretar de uma forma diferente, de acordo com o seu momento, de acordo com aquilo que você está sentindo no coração. Cuidado, que isso também é perigoso, tá? Isso aí é a maneira protestante de ler a Bíblia, tá? A Bíblia, a católica tem orientação, tá? A gente tem que olhar a orientação também, porque muitas vezes a gente pensa que é o Espírito Santo, mas está sendo a gente mesmo, nossos interesses, os nossos anseios, né, que interferem também na compreensão. Foi isso que eu quis dizer também, né, que, por exemplo, a gente pode entender de uma forma diferente pelo que a gente está sentindo no momento ou pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo às vezes traz coisas que a gente não enxerga, né, de uma forma comum na Bíblia. Mas o Espírito Santo também está inspirando a igreja como todo, né? Então a gente também tem que ter um estudo, aprofundar, né? Não é só fazer uma leitura superficial, não, tá? É preciso aprofundar, estudar, né, para poder fazer uma leitura profunda, né? Tem a história daquele rapaz que estava muito deprimido e abriu a Bíblia a esmo, correu o dedo, abriu na primeira página que ele encontrou, correu o dedo e leu a passagem, estava escrito assim: Judas foi para o campo e se enforcou. Aí ele falou: meu Deus, mas o que Deus quer me dizer com isso? Aí ele fechou a Bíblia, abriu de novo e deu com a passagem, estava escrito: vá você e faça a mesma coisa. Essas duas passagens estão escritas na Bíblia, né? Mas ele leu fora do contexto, né? A primeira passagem está falando sobre a traição de Judas e aquele momento, né, em que Jesus ofereceu a Judas o seu perdão e Judas não quis aceitar. E a segunda passagem é a conclusão da parábola do bom samaritano, né, que Jesus diz que o bom samaritano ajudou aquela pessoa e quando ele perguntou para o fariseu que havia interrogado a ele disse, qual dos três, né, foi o próximo daquele que estava caído à beira do caminho. E o fariseu respondeu para Jesus: é aquele que foi misericordioso para com ele. Ele falou: então vá você e faça a mesma coisa, né? Então, quando vamos ler a Bíblia, não podemos ler também textos fora do contexto. Ontem eu estava numa reunião e eu disse que existe um trecho na Bíblia, uma frase na Bíblia, que diz assim: Deus não existe. É o Salmo 53. Está escrito lá: Deus não existe. 2 pontos. Diz o insensato no seu coração. Bom, eu vou fazer um testemunho aqui, né, padre? Antes de eu me converter, de eu estar nessa caminhada, quando eu comecei a despertar o interesse, né, em ler a Bíblia, né, eu comecei ali lendo Gênesis, como se fosse um livro mesmo comum, lendo. Vamos lá para o final, vamos lá para o Apocalipse. Eu comecei a ler assim, né, e aleatoriamente. De fato, aleatoriamente, como o senhor acabou de falar aí. E de fato eu não compreendia, né? Então, através do cor masculino, né, a gente partilhando a palavra toda terça em cima daquela leitura específica daquele dia na liturgia, eu criei esse hábito de ler a nossa liturgia todo dia e meditar a nossa liturgia todo dia, né, de ler. Então, isso vem mudando muito, né, a minha vida.
muda a vida de muitas pessoas, né? Então, falei até no início aqui do programa também, aconselhei você que não tem o hábito de ler, leia pelo menos a nossa liturgia. Leia pelo menos o que a liturgia lhe propõe diariamente. Diariamente, a liturgia coloca pelo menos 3 textos bíblicos, né? A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E quando é no domingo, são 4 textos bíblicos. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, né? E nos dias de festa, né? Também 4 leituras. Também 4 leituras. 4 leituras. Então, é uma acusação muito falsa quando dizem que o católico não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia é católico de meia tigela, como dizia o padre Cipriano, né? Uma coisa também, padre, que eu não sei se o senhor sabe, né? Quando eu idealizei esse programa juntamente com meu irmão Guilherme, né, que hoje não está aqui, meu irmão Alex, meu irmão Paulo Vinícius também, assim, que estavam de frente no início, porque eu senti muito forte no coração isso, né, padre, de trazer essa nossa meditação da liturgia aqui, né, a gente partilhar a palavra, né, a gente mostrar o quanto pode ser prazeroso você ler a Bíblia, você partilhar, querer buscar a cada vírgula, a cada acento daquele, a cada detalhezinho que às vezes se esconde, né? A gente partilhando de vários pontos de vista diferentes, né? Então, me veio a coração de trazer isso, de trazer a importância, né, de se ler a Bíblia e de mostrar para muitos, né, que católico lê a Bíblia, né? Inclusive, já tivemos aqui no programa pastores, já tivemos aqui no programa os nossos irmãos da igreja protestante que ficaram, de certo ponto, até impressionados, né? Que eles tinham essa visão de que católico não lia a Bíblia, né? Quando saíram daqui, saíram com uma certeza, né? Que católico lê a Bíblia, que católico entende aquilo que está lendo. Pois o católico que não lê a Bíblia é o católico de ocasião, né? Aquele católico que só vai à missa quando é aniversário de alguém, quando morre alguém, né? Ou então só vai na igreja quando tem um casamento, um batizado, né? Esse católico realmente não lê a Bíblia mesmo não, sabe? Mas também ele não faz mais nada da igreja católica também, né? Ele simplesmente visita a igreja de vez em quando, mas não é um católico. Católico é aquela pessoa que realmente se dedica à sua igreja, que vive em comunidade e que é o suporte dos irmãos, como diz a primeira leitura de hoje, né? Esse é o católico de verdade. Amém. Bom, padre, nós estouramos aqui o segundo bloco, tá? A gente vai para o apoio cultural, está sendo muito boa essa partilha, né? Passa muito rápido, já foi a metade do programa. E já vamos voltar com a leitura do Evangelho, né? Mais partilha sobre o Evangelho de hoje, que está muito bom também. E mais sobre a Bíblia, né? Conhecermos mais a Bíblia, né? O padre, inclusive, está me ensinando muita coisa aqui que eu não sabia, né? Eu tenho focado num programa que vive da Bíblia, um programa que respira a Bíblia, e estou aprendendo muita coisa sobre a Bíblia hoje. A Irmandade de Colores volta já. Porque em Cristo somos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Graça e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Prezado ouvinte da Rádio Aliança, nesta hora sagrada da encarnação do Filho de Deus, no seio puríssimo da Virgem Maria, como somos felizes por proclamarmos as maravilhas que nosso Deus fez na humildade de sua serva. Com que gratidão, alegria e obediência seus discípulos a saúdam e acolhem. Nossa saudação e acolhida filial é certeza de vitória contra as forças do mal. Como o coração misericordioso de Jesus é consolado quando amamos sua mãe e seguimos seu exemplo. Salve, ó cheia de graça e de luz, salve, ó Santa Mãe de Deus e nossa. Como mensageiro divino, o anjo Gabriel te saudou, todas as gerações te saúdam, ó Virgem Maria.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, assim como vô-lo suplicamos, a fim de que nós, que tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho bem-amado, possamos chegar por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta hora sagrada, sobre você e sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem, e até amanhã, nessa hora sagrada do anúncio do anjo. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos, e para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança. Procuro
que estás aqui, estás aqui, sei que estás aqui. Eu me sinto perdido, me sinto sozinho. Procuro o que não vejo e nada eu entendo. Esse vazio que insiste em pendurar. E eu procuro por alguém que nunca vi, nem imagino, mas eu sei que estás me vendo. Esse amor que tanto me ama, tanto me deseja, conhece mais do que eu, não sei de onde vem, mas estás aqui, sei que estás aqui, estás aqui, sei que estás aqui, tu estás aqui, sei que estás aqui, estás aqui, sei que estás aqui. Oh, amor, meu amor, mesmo sem merecer. Oh, amor, acredita em mim. Oh, amor, meu amor, mesmo sem Mas estás aqui. sei que estás aqui, estás aqui, estás aqui. Põe a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Deus tem uma palavra para você. Filho, filha, eu nunca deixei de acreditar em você. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu, o Senhor, nunca abandonarei aqueles que são meus. Eu acredito em você. Eu acredito em você, filha. Não importa onde você está, não importa o que você fez, eu acredito em você. E você me busca por aquilo que você sente falta. Você sente falta do meu coração, diz o Senhor. Eu acredito em você. Ainda que você não acredite em mim, eu, o Senhor, acredito em você. Acredito e espero. E eu te espero. Agora só escute. Silêncio. Escute a voz de Deus falar com você. E eu esperava por você.
Agradeça ao Senhor porque Ele te encontrou. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Depois dessa bela canção da comunidade católica Colo de Deus, o amor acredita em mim. É isso aí, meu irmão. O amor acredita em você. Esse amor se chama Jesus Cristo, né? Que a gente possa preparar nosso coração para escutar essa palavra. Eu vou pedir ao nosso sacerdote presente aqui na rádio hoje, né? O nosso Padre Dutra, para fazer, né, essa leitura do Evangelho, para a gente partilhar e voltar a falar um pouco mais da Bíblia. Então a leitura é do Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 9 até 11, não é isso? 13. 9 até 13. De 9 a 13, isso. Naquele tempo, Jesus viu um homem de nome Mateus, sentado junto ao balcão da coletoria. E Jesus lhe disse: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, enquanto estava em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram com Jesus e os discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come junto com cobradores de impostos e pecadores? E ele, que os ouvira, respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim quem está doente. Ide e aprendei o que significam essas palavras: quero misericórdia e não sacrifícios. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, as palavras estão abertas, Padre. Pois é, rapaz, essa passagem do chamado de Mateus é uma das passagens mais interessantes que eu acho na Bíblia, viu? Porque parece que está acontecendo hoje, sabe? Porque uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje é o chamado preconceito, né? E essa era a atitude dos fariseus em relação às pessoas que naquele tempo eram consideradas pessoas que não podiam se aproximar da religião, pela profissão que exerciam, de cobradores de impostos. Seriam hoje uma espécie de agentes públicos, né? De pessoas que trabalham por exemplo, quem trabalha no Detran, quem trabalha em áreas públicas, né? E naquele tempo eram pessoas muito corruptas. Hoje não tem mais problema não, sabe? Só naquele tempo. Eu diria que Mateus seriam nossos políticos de hoje. Não? Seria funcionário público. Funcionário público? Funcionário público. Não, eu estou dizendo a visão que tinham de Mateus na época seria mais ou menos a visão que se tem hoje de determinados políticos. A gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar, porque a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio, não, tá? Nem julgá-los, porque senão a gente se coloca na balança. Todos nós somos políticos, né? Todos nós. Porque política não é um exercício feito por profissionais. Política é o exercício da cidadania. Isso todo ser humano devia ser, né? Aquele presidente americano acusou o nosso Papa de ser político. Sabe o que o Papa respondeu? Aí ele está me elogiando, graças a Deus que eu sou um homem político. Porque o filósofo Aristóteles dizia lá na Grécia Antiga que todo ser humano é político, é um animal político. Então, a gente não pode chegar a dizer assim, os políticos são corruptos. Essa é uma frase perigosa, né? Porque todos nós somos políticos. A palavra política significa a organização da cidade, né? Viver em comum, viver juntos. A gente precisa organizar a vida, né? E isso é uma atividade necessária para o ser humano.
né? Inclusive nós temos um bispo aqui perto de nós, o bispo de Campos, Dom Roberto, que é o responsável pela pastoral política no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Mais né? uma surpresa, eu não sabia que nós tínhamos uma pastoral política. Pastoral política, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado de não generalizar, de não acusar todo mundo, né? O mal aparece mais do que o bem, né? É interessante, se você chegar numa floresta, estão crescendo às vezes 1 milhão de árvores, mas se alguém derrubar uma árvore faz barulho, né? Aquela 1 milhão de árvores que está crescendo não faz barulho nenhum, né? Então o mal aparece mais do que o bem, né? E no mundo de hoje também acontece isso, o mal está aparecendo mais, né? E muitas vezes nós corremos o risco de estar fazendo propaganda do mal, né? A gente precisava divulgar mais as coisas boas que existem por aí, e tem muita coisa boa, né? Sendo feito também, mas fica escondidinho, né? Porque a gente tem uma mídia que não faz questão de mostrar as coisas boas, porque o mal é mais lucrativo do que o bem, do que as coisas boas. Nós vamos aqui na raiz do problema. É um interesse, né? Um interesse de divulgar o mal, de botar todo mundo no mesmo balaio para poder, inclusive, eles tomarem conta do pedaço, né? Os maus querem que a gente fique pensando assim, para poder eles tomarem conta sem a gente perturbá-los, né? A gente precisa perturbar, sim. A gente precisa exercer os nossos direitos de cidadãos, né? Com certeza. E aí, voltando agora aqui ao Mateus. O Mateus era uma pessoa excluída, por ele ter um emprego que era considerado um emprego obscuro. Primeiro, as pessoas que exerciam esse emprego roubavam. Isso era normal naquele tempo. Roubavam mesmo, eram corruptos. E depois, eles estavam a serviço dos invasores, os romanos, né? Quem cobrava impostos não cobrava impostos para o povo de Israel, cobrava impostos de Israel para pagar os romanos. Então, eram colaboradores dos estrangeiros dominadores. Por isso, o povo tinha raiva dos cobradores de impostos. E eles não podiam nem entrar na sinagoga, não podiam entrar na casa de um irmão judeu, porque eram considerados pessoas impuras. E um outro judeu não podia, um judeu que fosse considerado puro, não podia entrar na casa de um cobrador de impostos. E uma das coisas que Jesus faz é entrar na casa dele, né? Contrariando os costumes da época. Entrou na casa e ainda por cima se pôs à mesa com Mateus e os amigos de Mateus, todo mundo da mesma, considerado pelo povo daquele tempo da mesma laia, né? E Jesus vai lá e vai ficar na mesa com eles. Para o judeu, para partilhar a mesma mesa é uma forma de estar íntimo da pessoa. Então Jesus estava na intimidade com as pessoas que eram consideradas impuras e pecadoras, né? Por isso ele é muito mal falado nessa hora, e as pessoas começam a comentar contra ele. Os fariseus se consideravam as pessoas que monitoravam, né, os bons costumes da época, e por isso Jesus é mal visto por eles. E Jesus cita um texto do Primeiro Testamento, né? Quero misericórdia e não sacrifícios. Essa frase está, deixa eu ver aqui, no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, né? Profecia de Oséias: quero misericórdia e não sacrifícios. Ou seja, a oração, o amor a Deus só tem valor se a gente tem o coração misericordioso, se a gente sabe acolher as pessoas. Estar com Deus só é possível a partir do ser humano, estar com o outro. É o amor aos irmãos que nos conduz a Deus, né? É amando os irmãos. Um poeta indiano escreveu uma vez assim: eu procurei a mim mesmo e não encontrei.
Eu procurei a Deus, também não encontrei. Eu procurei o próximo, aí encontrei os três, né? Encontrei a mim mesmo, encontrei a Deus e encontrei o próximo também, né? É através do próximo que nós encontramos com Deus e assim também nos encontramos, né? Conseguimos encontrar o sentido da nossa própria vida. E Jesus aqui nos dá essa lição, né? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são aqueles que estão doentes, ou seja, as pessoas que mais estão, ao ver da sociedade, mais erradas, essas deviam ser as primeiras que nós devíamos buscar, né? E tem uns pontos aqui que me chamam a atenção, né, padre? Até o porquê também minha recente conversão, né? Eu digo recente conversão porque são 4, né, ou 5 anos de caminhada. Então, um dos pontos que mais me chama a atenção é que Jesus parte, né? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, né? Jesus, ele sempre se pôs em missão, né? Jesus, ele não ficava em um lugar, como o Senhor mesmo disse, né? Então, o que mais me tocou ali é que, por mais que Mateus, né, São Mateus, fosse malquisto pela sociedade, pelo cargo que ele exercia de coletor de impostos, né? Vamos trazer para os dias de hoje, quem gosta de pagar imposto? Esse monte de imposto que a gente paga hoje, né? Muitos deles abusivos. Sim, mas nós pagamos para o próprio Brasil. O judeu lá naquela época pagava para Roma, né? Quer dizer, ele pagava imposto para o estrangeiro, para o invasor dele. Ou seja, né? Imposto que eles sabiam que não ia ter volta. Não, para pagar o exército que estava tomando conta ali, que estava matando eles. Pois é. Entendeu? Então, e o que mais me chama a atenção é que Jesus fala para Mateus: levanta e me segue. E Mateus larga tudo que está fazendo naquele momento e segue Jesus. Quantas das vezes Jesus não nos chama, né? Às vezes nós estamos na caminhada, a gente tem tantos e tantos anos na igreja, né? A gente está aqui 20, 40 anos de igreja, frequentando missa, e Jesus nos chama: levanta e me segue. E a gente não tem a coragem que Mateus teve. A gente não tem a coragem de nos esvaziar, de largar o nosso individualismo, né, para doar um pouco da nossa vida, doar a nossa vida para Deus. A gente quer cuidar das coisas da gente, né? Mateus deixou de cuidar das coisas dele, né? Largou até o emprego dele para poder seguir Jesus, né? E alguma coisa faltou a ele, padre? Tanto não faltou que, né, que ele é lembrado até hoje, né? Tanta gente que o jovem rico, né? O jovem rico que tinha de tudo, Jesus mandou largar tudo e ele não quis, não sabe nem o nome dele. Pois é, esse, né, podia ter sido o 13º apóstolo, né? 14º, porque São Paulo já é o 13º, mas ele podia ser o 14º apóstolo, né? Ou ordem invertida, porque São Paulo ainda veio depois. São Paulo não conheceu Jesus. Pois seria o 13º, ainda conheceu Jesus. São Paulo ia ser o 14º. Isso. São Paulo ia ser o 14º. Então, o que me chama a atenção, padre, é que São Mateus não pensa, ele vai, segue Jesus, ele larga tudo que está fazendo. Às vezes, Jesus está nos chamando, a gente não consegue largar a nossa cerveja do final de semana, a gente não consegue largar os nossos maus hábitos. Jesus, ele nos chama para tomar a cruz, seguir ele, sem olhar as coisas do passado, né? E ele deixa bem claro aqui que ele vai atrás dos doentes. Eu sou um doente. Só eu sei, minha família, sabe, o que eu passei para estar aqui hoje, como eu sou dependente de Jesus em minha vida. Todos nós somos, né? Nós somos. Quem se acha perfeito, esse é que está precisando de, talvez, precisa até de fazer uma análise psicológica, né? Precisa fazer uma consulta ao psicólogo, porque nenhum de nós é perfeito, né? Com certeza. O Papa Francisco fala uma coisa na Alegria do Evangelho que tem a ver com isso aqui. Quando ele fala da comunhão eucarística, né? A comunhão não é para um prêmio para os perfeitos, mas um remédio para quem precisa, um remédio para os fracos, e um alimento, né? Um remédio e um alimento
para os fracos. Até a Eucaristia, que a Eucaristia não é Jesus? Exatamente, isso aqui, esse trecho de Mateus hoje é o que sustenta essa frase do Papa Francisco, né? A Eucaristia não é para um prêmio para os perfeitos, né? Os fariseus se consideravam perfeitos, né? Mas um remédio e um alimento para os fracos. E eu fico me perguntando aqui também, padre, o que falta para a gente ir ao encontro desses doentes, assim como eu, né? Cheguei destruído nessa Santa Igreja, né? Sem perspectiva nenhuma, né? Afundado em muita coisa errada, drogas, aquela coisa toda, destruído. E Jesus, né, fez essa obra em minha vida, né? Eu sou um doente, eu preciso de Jesus, mas o que falta para nós irmos ao encontro de tantos e tantos outros doentes que ainda não conhecem Jesus? Você quer que eu diga para nós? Falta vergonha na cara nossa, viu? Sair do nosso quadradinho e partir para a missão. A missão não é chegar e sair pregando, não. Missão é resgatar pessoas, é buscar quem está perdido, né? Em outra ocasião, Jesus disse algo semelhante ao que disse hoje, né? Eu vim para buscar as ovelhas perdidas, né? Eu vim para buscar as ovelhas perdidas. E será que a gente vai atrás das ovelhas perdidas, né? As pessoas, a gente às vezes fica muito atrás de quem já está na igreja, né? É como o pessoal do cursilho às vezes fala, né? Fica querendo pescar no aquário, é mais fácil, né? Não dá trabalho. Não dá trabalho, é um sinal de que eu não estou tão maluco, de que o Leonardo não é tão chato, né? Sinal de que esse tempo que eu estou aqui na rádio eu não falei tanta besteira, né? Essa última conclusão do senhor, né? Que eu fico me perguntando, né? O outro dia na reunião do coro eu falei sobre isso também, que a gente precisa arregaçar as mangas, né? Eu vi lá nessa reunião em Petrópolis, em que eu estive, que eu caí de paraquedas quando eu vi meus irmãos. Um abraço para o Adi, né? Abraço para o César também lá de São Paulo, falando sobre as pequenas comunidades paroquiais da igreja começar a sair um pouco e começar a fazer a igreja fora também, né? E a preocupação, né, maior dos padres talvez seja a mesma nossa, mas espera aí, eu já tenho tão pouco, ainda vou ceder mais um pouco para que consiga se trazer mais frutos para a igreja, né? Aí eu me pergunto, e aquele evangelho que Jesus nos fala daquele grão de mostarda, que aquela grão de mostarda precisa morrer para que ali cresça uma árvore e gere muito fruto, né? A gente às vezes tem a tentação de querer simplesmente trazer as pessoas para a igreja, né? Não se trata disso. Não. Trata-se de ser igreja, né? E Jesus usa uma imagem também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, interessante, né? Do sal e da luz, né? O sal que dá sabor e que também não deixa estragar, não deixa apodrecer, né? E a luz que clareia, né? Se nós estamos vendo que o mundo está mergulhado, dizia Dom Helder isso, né? Se você acha que o mundo está mergulhado na podridão, está na hora de você avaliar como é que anda a sua missão de sal, né? Se você acha que o mundo está na escuridão, nas trevas do erro, então você tem que avaliar como é que anda a sua missão de luz, né? Verdade. Entendeu? Então não se trata de trazer somente pessoas para nós, aqui para o nosso grupinho aqui na igreja. Não, trata-se de a gente ir lá, e ser igreja no mundo. Evangelizar. Ser igreja anunciar, no mundo. Né? É mais ou menos por aí. Eu acho que se nós estivéssemos, padre, fazendo mais, se a gente estivesse mais saindo em missão, abrindo um pouquinho mão do nosso mundinho, da nossa região dos lagos, final de semana, de tantas e tantas outras coisas que a gente faz, de repente a gente não teria tanta violência. Exatamente. De repente nós não estaríamos do jeito que nós estamos, com aquela falta de compaixão pelo próximo, invadir shopping, assaltar shopping, fazer refém no centro de São Gonçalo. A gente não teria tanta violência se nós tivéssemos mais missionários. Exatamente. Amém. Bom, a gente está com o tempo um pouquinho estourado, nós vamos para o nosso último apoio, né? E vamos voltar com os avisos. O padre tem um convite aqui para fazer para a comunidade, né? E
Já já vamos voltar com mais oração e mais um pouquinho de partilha, né, Padre? Isso aí. Não importa onde você está, não importa o que você fez. ZYL 907. Rádio Aliança FM Estéreo. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Orgulho de ser comunitária. Vida saudável. Alimente essa ideia. O ambiente emocional na hora das refeições pode influenciar na alimentação da criança. A mesa não é local de brigas e ações punitivas para com a criança. Carinho e atenção para os filhos são indispensáveis. Por isso, a refeição deve ser feita em um momento de tranquilidade e harmonia. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Porto Novo e na Capela São Domingos no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. Atenção você que tem uma criança em casa. A pneumonia é uma infecção respiratória grave que ataca os pulmões. O risco de pneumonia aumenta em crianças com menos de 2 meses de idade, que nasceram com baixo peso, que estão desnutridas, que não mamam no peito. A fumaça do fogão e do cigarro também prejudicam muito as crianças. Entre também nessa luta. Junte-se à Pastoral da Criança e diga adeus pneumonia. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. 98,7 Rádio Aliança FM. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos que nasceram pela fé. Amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, abençoe e mostre a sua face. e te dê sua paz. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Amigos
Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos com a Irmandade de Colores, na parte em que nós fazemos os nossos avisos, né? Eu tenho alguns avisos aqui para fazer, né? Antes de eu dar meus avisos, eu vou convidar o Padre Dutra, né, a fazer aquele convite. Eu sei que o senhor está com alguns convites, né, para a comunidade, para quem está nos escutando nesse momento. Eu estou trabalhando em duas paróquias, né? A paróquia aqui de Porto Novo e a paróquia também de Porto Velho. O pessoal está dizendo que eu sou o padre dos portos, né? O Porto Novo, Porto Velho, Porto da Pedra, Porto da Madama, né? Todos os portos de São Gonçalo. E nós estamos fazendo esse curso bíblico, né? A minha praia é Bíblia. Eu trabalho com estudo bíblico já há muitos anos. E primeiro lá no Porto Velho, o Monsenhor José Geraldo pediu que eu agitasse um pouquinho a pastoral bíblica. Aí também aqui no Porto Novo, o Padre Assis e o pessoal pediu que eu também fizesse o estudo aqui também. E nós estamos no mês da Bíblia, então nós estamos fazendo um estudo mais aprofundado do tema desse mês da Bíblia desse ano, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que na verdade é o primeiro escrito do Novo Testamento, se formos olhar em termos cronológicos, né? Primeira coisa que apareceu escrita no Novo Testamento foi essa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então nós estamos fazendo um estudo das origens da Bíblia no Novo Testamento, né? A primeira coisa que foi escrita foi essa carta que Paulo fez a esse povo lá da Tessalônica, uma cidade grega, que o pessoal se converteu ao cristianismo depois da missão de Paulo. Nós falamos hoje missão, né? Paulo fez missão lá e aí constituiu uma comunidade. Depois essa comunidade ficou com algumas dúvidas, algumas dificuldades, e mandaram um recado para o Paulo. Ele não pôde visitar a comunidade e não mandou uma carta, né? Então essa carta que está na Bíblia, como primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos estudar a parte dessa carta que fala da ressurreição, né, das pessoas que morreram. Qual a sorte das pessoas que morreram? Qual será o futuro de quem morreu, né, e de quem está vivo? E como será a vinda, a volta de Jesus? Então, o São Paulo encara esses dois problemas aí. A questão dos que morreram e a questão da volta de Jesus, né, e fala na ressurreição. Bom, padre, que horas que vai ser esse curso bíblico aqui na nossa paróquia, né? Às 19 horas nós temos agora a Santa Missa, né? Após a missa. Pelo Padre Assis, após a missa. Após a missa, Geralmente a gente começa às 7h30, um pouquinho mais já, né? Então fica o convite aí para a comunidade, né? Após a Santa Missa, já chega para a missa e já fica para o curso bíblico, né? Para conhecer um pouquinho mais a nossa Bíblia, para mergulhar, né? Vocês não sabem como é bom mergulhar na Sagrada Escritura, se pôr lá naquela época, trazer aquilo que aconteceu para os dias de hoje, né? Esse mergulho nos faz muito bem, né? O senhor tem mais algum convite, padre? O senhor tem mais algum aviso, convite? Não, o convite por enquanto para o trabalho com esse estudo bíblico, né? E depois que terminar o mês da Bíblia, não vamos terminar, não. Vamos continuar estudando a Bíblia, só que aí nós vamos voltar ao estudo que estávamos fazendo antes, que é um estudo sistemático da Bíblia, desde o Primeiro Testamento, né? Muito bom. É muito bom mesmo. Eu necessito desse estudo também. Bom, eu tenho um convite aqui para fazer da comunidade Anunciadores da Misericórdia, né? Para sexta-feira, dia 29, eu estou sabendo que vai ter aqui também, padre. Dia 29, sexta-feira, na Casa da Misericórdia, vai ter um almoço, né? Meio-dia, e uma missa de São Miguel Arcanjo às 15 horas da tarde. Isso na Casa da Misericórdia. E no Colégio Santa Terezinha também vai ter uma missa de São Miguel Arcanjo às 8 horas da noite, celebrada pelo Padre Antônio Aguiar, né? Com as barracas lá, né? Com toda aquela festa, aquelas barraquinhas lá. No dia 1º de outubro também, deixa eu ter certeza aqui se é no colégio aqui.
A comunidade também, Anunciadores da Misericórdia, no dia 1º de outubro, domingo, uma missa em honra a Santa Teresinha, né, às 17h30, no Colégio Santa Teresinha. É o dia dela. É o dia dela. Ela abre o mês das missões, né? Isso. Nós vamos ter missa também de São Miguel no Pôr da Pedra, lá na comunidade de São Miguel. Essa que era a minha dúvida, que eu estava sabendo que o senhor ia celebrar uma missa de São Miguel Arcanjo aqui também na sexta-feira. Mas é lá na comunidade de São Domingos. São Domingos. No Pôr da Pedra, às 19 horas. Amém. E eu queria convidar vocês também, ouvintes, para nossas reuniões, né? O cor masculino aqui da nossa paróquia está sendo reestruturado, né? À frente dessa reestruturação está o diácono Adilson, né, o próprio Padre Assis, né, o Padre Dutra, que eu também faço o convite para visitar a gente na terça-feira, 8 horas da noite. Estou dando curso bíblico na outra paróquia. É muita missão, né, Padre? E eu convido, né, aos nossos ouvintes, né, principalmente o pessoal que já vivenciou o cor masculino, a estar aqui com a gente terça-feira, tá bom? Nessa reestruturação, meditando, partilhando a palavra. O diácono Adilson vai estar de frente, vai estar presente aí, né? O nosso coordenador aqui das pastorais, o Valtinho, né? E tantos outros irmãos aí que já serviram cor, né? Esses eram os avisos que tinha para dar, né? E para quem curte canção nova, né? Ficar de olho aí na canção nova, sexta, sábado e domingo, né? Que os nossos irmãos Anunciadores da Misericórdia vão estar lá, né, junto com o Padre Antônio Aguiar. Vai ter pregação, vai ter muito testemunho, e é dos nossos irmãos aqui de São Gonçalo, tá? Então, para quem curte canção nova, o pessoal de São Gonçalo, né, Anunciadores da Misericórdia, o pessoal vai estar lá, a comunidade Anunciadores da Misericórdia. Eu quero agradecer aqui também a todos os sócios, né, da Rádio Aliança, que contribuem, que doam, né, para que a gente esteja aqui no ar. Quero agradecer a cada um de vocês, que Deus pague a vocês em dobro. Para você que está escutando o programa, dá uma curtida lá na nossa página, Irmandade de Colores, lá no Facebook. Se inscreve no nosso canal também no YouTube, tem todos os programas gravados, né? Eu acho que os avisos acabaram, né? E aí, padre, como é que o senhor prefere fazer essa parte final do programa? Com oração ou falando mais sobre a Bíblia? Falar um pouquinho sobre o tema do mês da Bíblia, né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita entre os anos 50 e 51 na nossa era cristã, em língua grega popular, né? Nessa época, a comunidade ainda não estava organizada e necessitava de incentivo para não desanimar diante das provações que eles tinham. As perseguições vinham dos concidadãos, que eram adversários, que atrapalhavam a evangelização, dos discursos filosóficos baseados meramente na racionalidade, no ambiente hostil das teorias apocalípticas, permeadas de oráculos, mitos e falsas ideias de felicidade. Parece falando para os dias de hoje, né? Diante desse contexto, Paulo desejava visitar a comunidade, mas, por causa dos imprevistos, enviou Timóteo em seu lugar. Ao regressar de Tessalônica, o seu fiel colaborador Timóteo trouxe ótimas notícias, salientando que os cristãos guardavam boas lembranças do apóstolo e seus companheiros em clima de saudade, mas tinha, sei lá, seus problemas. Então, ao longo de sua jornada missionária, Paulo acompanhou cada comunidade de forma personalizada. Mesmo distante, ele sempre dava um jeito de dar uma força, né? Orientar e consolar os cristãos. Ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses quando estava em Corinto, antiga vila grega que se tornou uma cidade portuária situada entre o Mar Egeu e o Mar Jônico, o que favoreceu a expansão do cristianismo. Tinha 2 portos, né? Era como aqui, Porto Novo e Porto Velho, né? O Mar Jônico e o Mar Egeu. Antigamente aqui era porto mesmo, sabe? Porque os rios de São Gonçalo eram navegáveis. Provavelmente Paulo chegou a Corinto no inverno de 50 e 51 na nossa era, e lá encontrou importantes colaboradores, como o casal Priscila e Áquila,
E mais tarde o apóstolo trabalhou com eles e fundou uma nova comunidade cristã, a famosa comunidade de Corinto. Mas chegam as notícias da Tessalônica. O Paulo já tinha fundado essa comunidade lá, né? Apesar das notícias boas de Timóteo, ele também trouxe algumas preocupações. E Paulo queria estar pessoalmente lá, mas não podendo, né, começou a escrever. E naquele tempo não se escrevia assim, como nós hoje, sentar numa mesinha confortável, né, pegar um computador e começar a teclar. Não, o negócio era difícil, né? Tinha que pegar um pedaço de couro, né, um estilete de ferro, né, e molhar numa tinta feita de nanquim, que é uma tinta tirada de um molusco, né, o polvo. O nanquim você tem que pescar o polvo e tirar a tinta. Era muito caro escrever naquele tempo e difícil. Então Paulo não escrevia sozinho, não. Ele mesmo fala nessa carta que ele está escrevendo junto com outros companheiros. E ele ditava às vezes e os outros escreviam. Eles e demorava muito tempo, né? E aí qual era a principal finalidade dessa carta? Os cristãos viviam uma realidade bastante desafiadora em Tessalônica, cidade fundada em 315 antes da era cristã, por Cassandro, rei da Macedônia, no território situado no norte da Grécia, na cabeceira do Golfo Termaico. Era uma metrópole portuária bastante desenvolvida, tornou-se a capital da província romana na Macedônia, no ano de 164 da nossa era. Nesse ambiente cosmopolita, né, ambiente de cidade grande, Paulo fundou a comunidade cristã por volta do ano 49, durante a sua segunda viagem missionária. Lá no livro dos Atos, capítulo 17, aparecem os detalhes dessa missão em Tessalônica, na companhia de Silas e a adesão de alguns gregos adoradores de Deus e das mulheres da alta sociedade. Portanto, os cristãos convertidos eram de origem judaica, grega, profissionais itinerantes e comerciantes vindos da Itália e da Ásia Menor, que sobreviviam num ambiente politeísta, né, de muitos deuses, marcado pela mitologia de outros povos e também enfrentando dificuldades com os irmãos judeus. Paulo escreveu essa carta para confirmar e animar a respeito da fé, com o objetivo dos cristãos conservarem a fé operosa, a caridade laboriosa e ter esperança constante no Senhor. É essa carta que nós estamos tentando aprofundar nesse mês, né? E quem não participou dos encontros anteriores, nós estamos no terceiro encontro, tá? Não tem problema, porque cada encontro nós trabalhamos um tema, trabalhamos ele completo, baseado na carta. E, por exemplo, o encontro de hoje, vamos trabalhar a questão da ressurreição, né? Que está na carta no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, tá? Então, quem não participou dos encontros anteriores não vai ficar boiando, não. Vai poder participar direito e vai poder entender, tá? Então, a gente convida toda pessoa que quiser vir, não tem problema. E daqui a pouquinho, né? Nós estamos aí, faltando alguns minutos, né, para Voz do Brasil, para vir nossos irmãos de Brasília, né? A gente tem mais 7 minutos e meio de programa, né? E eu gostaria de convidar o padre. Qual a melhor forma de encerrar o programa? Se é com música, se é com oração, e pedir, né, a bênção do Senhor para todos os ouvintes, para nós aqui dentro do estúdio, né? Então vou dar a bênção e daí a gente coloca uma música, porque na música também é oração. Com certeza. Né? Santo Agostinho dizia que quem canta reza 2 vezes, né? Ah, é. Tá bom? O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe a todos os ouvintes o Deus de infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom, desde já eu agradeço a todos os ouvintes, eu agradeço pela paciência, agradeço pela audiência, tá? Fica o convite, logo após a missa, né, 7h20, 7h30, vai estar iniciando aí o curso bíblico na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E na outra quinta também. Na outra quinta também a gente vai fazer o último encontro do mês da Bíblia, né? Com certeza. E na outra quinta, né, a Irmandade de Colores
está de volta, ao vivo, às 17 horas, né? Na graça e paz de nosso Senhor. Eu estou aqui buscando um louvor, né, para a gente, para fechar o programa. Eu vou colocar essa de novo. O tema do nosso Cor Jovem, né? Eu vou colocar de novo. O amor acredita em mim, né? Que a gente encerre esse programa sabendo que Jesus, ele acredita em cada um de nós, independentemente do que nós estamos fazendo, da situação que nós nos encontramos. Jesus acredita em cada um de nós. Basta que a gente tenha confiança e fé e entregue as nossas vidas a Ele, né? Ele só quer que a gente faça como São Mateus, né? Ele sempre fala, levanta e me segue. Ele quer que a gente se levante, ele quer que a gente saia da nossa situação de comodismo e o siga, né? Que a gente deixe um pouco os nossos maus hábitos de lado para sermos dignos de seguir a Jesus. Então, encerrando a Irmandade do Colores, eu desejo uma boa noite a todos, né? Uma boa tarde para o pessoal de sábado, que às 4 horas reprisa o programa, né? Um abraço para o pessoal do Censura Livre e um abraço para os nossos irmãos de Brasília que vão entrar no ar após a Irmandade de Colores. Estás aqui, estás